Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo. Regressões hipnóticas. Bom, regressões hipnóticas é um termo que atrai, repele, mistifica todos aqueles que ouvem falar sobre a hipnose, que de alguma forma ficam cativados por hipnose e que querem inserir-se no mundo, ou então, por outro lado, se afastam a 7 pés devido a estes termos, regressões hipnóticas. Bom, existe muita coisa sobre regressão, existe muita dúvida, muito mistério envolvido, muita necessidade de clarificação, e é nesse sentido que eu hoje vos vou falar uma vez mais sobre regressões hipnóticas. Eu sei que já tenho alguns vídeos no meu canal a falar sobre este assunto, isto não é novo. O que eu tenho constatado é que cada vez que este tema, o tema da hipnose, vem à baila, é inevitável falar-se sobre regressões. Parece que, para muitas pessoas, regressões são sinónimo de hipnose e hipnose é sinónimo de regressão. Bom, então, em primeiro lugar, o que são regressões hipnóticas? A regressão hipnótica é aquilo que é chamado um fenómeno hipnótico, ou seja, conjunto de fenómenos que ocorrem dentro do processo de hipnose, que são utilizados na prática clínica para potenciar recursos para mudar pensamentos, mudar emoções, mudar comportamentos, de acordo com os objetivos que o cliente nos traz. E daí que são utilizados estes fenómenos hipnóticos como um veículo de comunicação das nossas sugestões e das teorias psicoterapêuticas que nós dispomos na nossa formação. Portanto, isto é um fenómeno hipnótico. Milton Erickson diria que os fenómenos hipnóticos, assim como a hipnose, é algo que acontece diariamente, é algo que acontece ao longo das nossas vidas, é algo que ele chamou o everyday trance, o transe do dia-a-dia. Portanto, é comum que uma pessoa que a dada altura numa interação com outro sujeito ou outra sujeita, ou a ver um filme, ou a ler um livro, possa-se de alguma forma focar numa ideia ou numa sensação que fazia parte ou fez parte da sua vida e começar a revisitar, a recordar momentos passados. Portanto, isso pode ser considerado um fenómeno de regressão. Ou seja, regredir significa o sujeito fazer um exercício de recordar, revisitar uma altura da sua vida, uma altura anterior, podendo ser horas, dias, meses ou anos, em que ele se vai recordar e vai descrever momentos passados, seja em qualquer contexto for, contexto significativo. A regressão hipnótica é um fenómeno cognitivo, ou seja, o sujeito, o cliente, descreve a situação como se estivesse numa ótica de observação. No entanto, é possível a pessoa reexperienciar, reviver tal momento. E isso chama-se revivificação, que é algo diferente da regressão no sentido em que implica uma maior imersão experiencial no momento, na situação, na memória. Daí que este movimento, quando nós falamos em regressão, estamos obviamente a referir-nos de regressão de idade. As primeiras bases da regressão em termos históricos
no campo da hipnose vieram da psicanálise. A psicanálise, enquanto teoria ou enquanto modelo psicoterapêutico, assim como outras teorias de inspiração dinâmica ou teorias psicanalíticas, reforça, obviamente, a questão das relações precoces, das relações objetais, e de que determinada energia ou conflito psíquico que surja num momento ao cliente ou ao paciente tenha acontecido num outro momento da sua vida, e para tal existe toda uma exploração no sentido da pessoa revisitar esse momento e, através de processos de catarse, libertar então essa energia psíquica, a reparar esses conflitos, dar um novo significado à situação, e então, supostamente, tudo aquilo que seria as dificuldades ou os imperativos psíquicos que estão a acontecer neste momento acabariam por ser resolvidos. Daí que se chame, que depois terapeutas psicanalíticos que utilizaram hipnose possam chamar a isto regressão à causa, que é uma abordagem muito hipnoanalítica, ou seja, alguém que tem formação em psicanálise e que utiliza hipnose, e é um conceito muito específico que está muito relacionado, ou faz parte praticamente da identidade de hipnose no uso das regressões. E eram práticas utilizadas por Freud, por Brouwer, por Pierre Janet nos seus estudos sobre dissociação. Charcot, eu penso que não. Mais tarde, Louise Wohlberg, Erika Fromm. E a grande evolução no pensamento e nas abordagens regressivas em termos de associação à psicanálise foi dada por John Watkins, psicólogo clínico e psicanalista, um dos criadores da terapia dos estados do ego, juntamente com a sua mulher Ellen Watkins. E John Watkins desenvolveu uma técnica, uma abordagem específica de regressão, que hoje em dia ainda é considerada como sendo a técnica de regressão, ou gold standard, como queiram chamar, que é a chamada Affect Bridge. Watkins, ao contrário de muitos, não regredia em termos de memória, mas sim em termos de afeto. Portanto, a premissa de Watkins é que o paciente ou o cliente está a experienciar uma emoção, um afeto ou um sentimento que é de todo desconfortável, mas que ele não consegue determinar de onde é que ele vem, não consegue ter esse controle, não consegue regulá-lo, e a hipótese é que ele tenha surgido devido a questões traumáticas ligadas a eventos de vida, e então esta ponte, este Affect Bridge, é, de uma forma muito simplificada, a regressão até aos primeiros momentos que a pessoa se recorda de sentir ou de ter aquele afeto específico, aquele sentimento específico. Daí que o afeto seja uma ponte para um determinado momento da vida da pessoa. Affect Bridge. No que diz respeito às abordagens cognitivo-comportamentais, elas não reforçam muito a utilização de regressão, já que, do ponto de vista das terapias cognitivo-comportamentais, o que prevalece ou aquilo que é relevante são as situações que a pessoa está a vivenciar no momento, embora, em termos de conceptualização, seja importante explorar relações e esquemas relacionais e questões vinculativas passadas, de modo a perceber de onde é que vem o funcionamento do cliente, sujeito.
embora não seja predominante a questão de voltar atrás, reparar essas relações de modo a dar um novo significado no momento presente. Essa é uma das diferenças das abordagens cognitivo-comportamentais versus a psicanálise. Daí que a questão da regressão não tenha um ênfase tão grande para um terapeuta cognitivo-comportamental do que, por exemplo, para um psicanalista ou para um psicoterapeuta psicodinâmico. Em termos também históricos, Milton H. Erickson, psiquiatra americano e considerado o pai da hipnose moderna, utilizava as regressões como formas de ir buscar recursos que o sujeito apresenta ou apresentou noutros momentos da sua vida. Portanto, os recursos estão lá, ele já experienciou esses recursos no passado, já conseguiu ultrapassar até essas barreiras, então aqui o papel da regressão será relembrar à pessoa o que é que momentos é que foram esses e revivenciá-los de modo a buscá-los para o momento presente. Diria que a melhor demonstração da perspectiva da utilização de fenómenos de regressão hipnótica por parte de Milton Erickson está descrita num livro da sua autoria, juntamente com Ernest Rossi, que é o February Man, o Homem de Fevereiro. Nesse livro, Erickson e Rossi descrevem um caso de Milton Erickson, de uma mulher que lhe chegou com questões depressivas e fóbicas e, entre outros fenómenos, como por exemplo escrita automática, outros fenómenos utilizados por Erickson, a regressão foi um deles, em que Erickson sistematicamente regredia a paciente ou cliente até outros momentos da sua vida, da sua infância e da sua adolescência, e colocava-se, inseria-se dentro desse contexto como sendo então o Homem de Fevereiro, ao qual, à medida que os anos iam passando, a cliente iria reconhecer a figura de Erickson como sendo o Homem de Fevereiro, porque surgiria sempre no mês de fevereiro. E este é um resumo, digamos, daquilo que tem sido a utilização e tem sido o desenvolvimento do fenómeno de regressão ao longo dos anos. Mas então, o que é que diz a investigação sobre este fenómeno? O que a investigação em hipnose, na área da hipnose e na área da psicologia cognitiva sugerem, vai disputar a eficácia de que muitos terapeutas ou hipnoterapeutas de orientação ou de formação mais analítica dizem sobre a eficácia da depressão. É importante dizer que nos anos 70, finais dos anos 60, 70, quando aquele modelo de desenvolvimento pessoal extremamente popular surgiu, a programação neurolinguística por parte de Bandler e de Grinder, uma das analogias ou das metáforas que a PNL utilizava para descrever o funcionamento humano e logo a sua intervenção era utilizar a metáfora da mente enquanto um computador, e que os nossos comportamentos seriam programas e logo seria possível reprogramar a nossa mente tal como se fosse um instrumento de software informático. Ainda hoje, os praticantes de PNL e muitas linhas de coaching continuam a utilizar esta associação, e mesmo algumas pessoas com formação em hipnose, pessoas tanto ou quanto leigas, continuam a utilizar este tema como reprogramação mental, como se as questões fossem assim tão lineares.
Infelizmente, alguns psicólogos que têm determinadas formações em hipnose foram permeáveis a este tipo de comparação, de analogia e metáfora, e continuam também a utilizá-la, desconhecendo aquilo que parte da investigação sugere acerca destes fenómenos. Para então compreender esta questão da reprogramação, temos que perceber também como é que a nossa memória funciona. Ora, ao contrário de um computador que consegue guardar lá uma data de informação consoante o seu espaço e que depois, ao ser formatado, pode de novo ter esse espaço livre para serem inseridas mais questões, a memória humana não funciona dessa forma. As nossas memórias funcionam sobre um ponto de vista reconstrutivo e que o que fica mais impresso dentro do ser humano são as emoções, são as sensações, inclusivamente algumas memórias sensoriais que nós podemos até sentir no nosso corpo e talvez até sejam uma das vias da psicossomática, mas que em termos cognitivos nós não nos conseguimos lembrar. Portanto, os pormenores muitas das vezes vão sendo reconstruídos ao longo do tempo. Daí que quando nós contamos uma história acerca de algo que aconteceu na nossa vida, numa memória, nós temos tendência a utilizar termos diferentes ou muitas das vezes não contar a história da mesma forma. Muitos dizem, a pessoa não está a fazer isso, então ela está a inventar, então ela está a mentir. Muito pelo contrário. Se a pessoa fizer isso, provavelmente ela está a falar a verdade. Aliás, as hipóteses disso acontecer são muito elevadas. Por outro lado, se eu recitar a mesma história, da mesma ordem, utilizando sempre os mesmos termos, provavelmente eu estou a mentir, ou estou a ludibriar, no sentido em que eu decorei um determinado guião e estou a recitá-lo. Portanto, a nossa memória funciona desta forma. Daí que quando nós estamos presentes a doenças degenerativas como as demências, síndrome de Alzheimer ou mesmo até o síndrome de Parkinson, uma das consequências tem a ver com a memória ser afetada, nós começamos a ver esses comportamentos devido à deterioração das células, das sinapses do nosso cérebro, e daí a memória seja algo também extremamente afetado. Como a nossa memória funciona de uma maneira reconstrutiva, também é possível nós acreditarmos que uma situação aconteceu de tal forma como ela sendo real, no entanto não sendo real, nunca tendo existido. Esse fenómeno na investigação chama-se falsas memórias. E as falsas memórias funcionam exatamente por estes mecanismos de reconstrução. E como nós somos seres sugestionáveis até determinado ponto, temos crenças, temos valores e nós queremos acreditar em algo, é possível implantar cenários que nunca aconteceram, mas que devido a questões sugestivas e depois também às crenças da pessoa e até mesmo com a passagem do tempo, o sujeito apessoa-se desses cenários como se eles tivessem sido reais. E na verdade não eram. Vocês não precisam de acreditar em mim nesta explicação, basta irem à literatura e verem os trabalhos de Elizabeth Loftus, que é uma pioneira em termos da investigação nos processos de memória, da própria doutora Juliana Mazzoni, que investigou isto no contexto da memória e também no contexto de hipnose, e mais recentemente tem um livro da doutora Julia Shaw, que é A Ilusão da Memória. E, portanto,
essa literatura e toda a investigação em termos de sustentabilidade e a validade das memórias, até mesmo em contexto forense e de perícias forenses, têm sido investigados ao longo do tempo. Nesse sentido, aquilo que a investigação nos diz acerca das regressões é que a regressão é um fenómeno que aumenta a sustentabilidade, a crença da pessoa de que aquilo que ela está a recordar ou a vivenciar provavelmente é real. Agora, isso não significa que seja 100% exato. A única forma de comprovar isso seria, obviamente, corroborar ou comparar o relato de uma pessoa da descrição de uma memória com indivíduos que realmente estiveram lá, ou então com outras provas físicas, como por exemplo vídeos. Vídeos que às vezes as pessoas e as famílias fazem no contexto num contexto lúdico ou de eventos significativos e que depois vão guardando como memórias. Portanto, a regressão funciona muito nesse sentido. E para fechar esta questão, esta questão das regressões hipnóticas, eu iria focar-me em 2 pontos. Ponto número 1. A questão da regressão à causa é algo que vem de uma inspiração dinâmica. Sendo que hipnose não é uma terapia, é uma abordagem complementar, é um coadjuvante. Isso significa que terapeutas de outras orientações, ao adicionarem regressão à sua intervenção, irão fazê-lo com um propósito e com um significado diferente da regressão à causa. Esqueci-me de dizer, no contexto histórico, que outra abordagem psicoterapêutica que teve inspiração dinâmica também fala de regredir até um determinado momento específico, que é o EMDR. O EMDR, o modelo psicoterapêutico que está empiricamente validado para as questões do trauma e perturbação de stress pós-traumático, nas suas fases de intervenção, numa delas está a pessoa lembrar-se ou regredir àquele momento. Regredir, eles não utilizam esse termo especificamente, embora na prática é isso que possa acontecer. Mas que a pessoa se foque nessa memória ou nesse episódio então traumático. Portanto, o EMDR, ao qual a própria Francine Shapiro, nos seus manuais e tudo em que ela conceptualiza o EMDR, ela própria assume as inspirações da psicanálise e de algumas linhas e de autores de psicanálise. Portanto, é daí que vem estas fases do EMDR. Tirando isso, a regressão à causa é apenas uma abordagem, uma utilização de regressão. E, de acordo com aquilo que diz a investigação, é inclusivamente algo falível. Não se pode garantir que o fenómeno resulte ou que seja 100% verídico aquilo que a pessoa está a experienciar. O que me leva ao outro ponto que eu gostaria de focar para concluir este vídeo, que é o campo da hipnose e os fenómenos de hipnose ultrapassam ou não são limitados às regressões. Há muitos mais fenómenos e vários deles mais úteis para determinados estilos de intervenções, como por exemplo gestão da dor ou questões ligadas às perturbações da ansiedade ou depressão. Portanto, outros fenómenos são tão ou mais úteis do que as regressões. E, portanto, esta ideia de regredir atrás e ir à causa
tem muito que se lhe diga e não é de todo a única forma de utilizar esse fenómeno. Isso é uma questão de inspiração dinâmica e nós sabemos que a psicanálise não é o único modelo de psicoterapia que existe. E, portanto, outros modelos irão utilizar a regressão de uma forma diferente, se a utilizarem, obviamente. Muito obrigado por estarem desse lado. Eu despeço-me deste vídeo, desejando-vos uns bons dias, com saúde, protejam-se, aproveitem este desconfinamento agora de uma forma inteligente. Até a um próximo vídeo.